Oi! Uma coisa que eu sinto falta aqui no Booktube são os desafios. Sabe aqueles desafios que não tem nada a ver com nada, que é só um negócio que você termina de ver o vídeo e você ainda não entendeu o propósito daquilo. Mas foi um negócio, um vídeo divertido, né? As torres de livro e tire livros da estante, empile e não deixe cair. As coisas meio doidas assim. Eu sinto falta da gente trazer esse bom humor, essa coisa mais leve assim pro Booktube, né? Então eu resolvi criar um desafio aqui. O desafio se chama Tag do Processo Inverso, que consiste basicamente em você pegar livros aleatórios da sua estante e fazer o processo inverso. Em cima daquele livro você cria uma pergunta de tag. Então eu pedi a ajuda da minha mãe, ela escolheu 5 livros aleatórios pra mim, e em cima desses 5 livros eu vou criar 5 perguntas e a partir daí vai ter a minha tag prontinha aí, quem quiser responder a minha tag ou quem quiser fazer o próprio desafio e criar a sua própria tag. Parece ser um pouquinho confuso, mas vocês vão entender na medida que a gente for fazendo, beleza? Os desafios sempre é confuso no começo mesmo. Então, primeiro livro. Sua missão é escolher 5 livros aleatórios aqui da estante. 5 livros. Assim, não vai dar pra muito, né? Só dá a O que você altura, acha daquele lá em cima? só dá a altura até aqui. Acho que eu vou... Tá, beleza, então eu vou escolher Tá. aqui. Eu vou pegar um azul Pode ir. Tiffany. Meu Deus do céu. Um Tiffany. Bom, minha mãe escolheu então O Encarcerados, do John Scalzi, que é um livro que não preciso falar nada, né? Vocês sabem que eu amo demais. É um suspense policial super ágil, super bacana, assim, cheio das reviravoltas, só que ele é muito, muito inteligente, é muito bem pensado, você não sabe pra onde a história tá indo. E também ele tem elementos de ficção científica que, no caso ali, as pessoas elas conseguem ter corpo de robô, né? A mente dela vai para os robôs e tal. Então, a partir desse livro, eu vou criar uma pergunta que a resposta dessa pergunta seria esse livro. Então, a primeira pergunta da minha tag reversa é: um livro que junte 2 dos seus gêneros favoritos em um livro só, em uma história só. Então, né, essa pergunta poderia facilmente ser respondida com isso aqui, porque ele tem policial e ficção científica. Vamos para o segundo livro, então. Ai, que lindo esse. Gostei do vermelho. Combinou com a minha... Com o look do dia. Esse óculos aqui. Credo, gente, tem um revólver. Ai, acho que não vou querer, não. Não, agora já foi. A minha mãe escolheu O Imaginário Coletivo, que é um quadrinho do Wesley Rodrigues. Eu recebi isso aqui da Dark Side. Ele é bem grandão assim e ele é realmente muito bonito. Por isso que chamou a atenção dela. E pensando nessa graphic novel, eu não li ainda, né? Eu não sei muita coisa sobre. Mas na época que eu recebi, eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse livro na internet e eu acabei vendo algumas resenhas negativas. Eu vi que algumas pessoas não estavam gostando tanto dele assim. Então, baseado nessa minha experiência, a segunda pergunta da tag que eu vou criar é: um livro que você quer muito ler, mas você tem um pouquinho de receio por causa de opiniões negativas. Então, essa é a segunda pergunta da tag e pode ser facilmente respondido com esse livro aqui, né? Quero muito ler essa HQ, só que tenho medinho ainda. Vamos então para o terceiro livro. Peraí. Ai, que lindo esse, florzinha. Amor, dá pra fazer um colar. E o escolhido foi O Diário de Nisha, da Vera Hinandani. Eu achei esse livro incrível, espetacular. É um livro que me tocou bastante, assim. Me aproximei muito dos personagens, eu me senti vivendo toda essa aventura, apesar de ser um livro, né, super curtinho ali, que dá pra você ler isso aqui, sei lá, em 3 horas, num dia. E a história vai contar no ponto de vista de uma criança e ela tá vivendo bem na época ali da divisão da Índia, divisão de religiões e de territórios e tal. Enfim, esse livro é muito, muito tocante. E pra ele, então, a terceira pergunta que eu vou criar nessa tag é: o último livro favorito seu que te fez chorar? Então, né, claramente, Diário de Nisha, ele me fez cair umas lagriminhas aqui eventualmente. Vamos para o quarto livro, então. 3, falta 2, né? Verde. Eu não tô nem vendo porque eu tô sem óculos. Olha que bonito. O escolhido foi o Tudo Se Ilumina, do Jonathan Safran Foer. Esse livro, eu sei que ele é de um autor que tem um outro livro também muito famoso, que é o Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, alguma coisa assim. Se não for, vocês trocam a ordem que dá certo, dá o título do livro. E esse outro livro dele virou um filme super famoso, tudo mais, e daí eu comprei aquele livro e também comprei esse aqui, porque, né, a gente é trouxa, a gente nem sabe se vai gostar do autor, a gente já tá comprando 5, 6 livros dele. É assim que funciona aqui nessa residência. Então, por causa disso, a quarta pergunta da tag que eu vou criar em cima desse livro é: um livro que você comprou por impulso porque você já conhecia o autor. Tudo Se Ilumina entra nesse quesito aí. E vamos então para o quinto e último livro. A
aqui, cor-de-rosa. Ah, que amor. Todas as cores do céu. Esse livro ele veio no Tag Inéditos, que é um sistema de assinatura que você recebe todo mês, um livrinho aí que futuramente vai ser lançado na edição normal pela editora, mas eles antecipam o lançamento com uma capinha, uma edição toda especial, bonitinha. E é basicamente isso, é um livro que eu recebi da Tag que eu não conheço muito sobre, eu nunca ouvi falar da sinopse, né, não sei do que se trata a história. Então, baseado nisso, a quinta e última pergunta da Tag vai ser a seguinte: um livro que você ganhou de presente e não sabe nada sobre. Veio aquele parente, aquele amigo, fala, o fulano gosta de ler, né, vou dar um livro pra ele. Daí pega aqueles livros muito aleatórios que você nunca viu na vida e te dá de presente. Eu tenho vários desses na minha estante, beleza? Bom, então esse é o desafio da Tag do processo reverso. Vamos ver o que a gente faz com esse título, né, pra ele não ficar meio difícil de pronunciar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa ideia meio louca. Essa ideia, na verdade, foi dada de um inscrito lá no Twitter. Não vou lembrar o nome do mocinho agora, mas se foi você que me sugeriu fazer esse vídeo de pegando livros na estante e falando, muito obrigado. A sua ideia está sendo utilizada aqui nesse vídeo. Não me segue nas redes sociais ainda, todos os links estão aqui na descrição. E muito obrigado a todos os apoiadores do Catarse, meus amorzinhos, anjos da minha vida, por acreditar no meu trabalho e por estar ajudando, né, o Geek Flix manter de pé, porque não é fácil. Se você quer ser um apoiador, quer conhecer o projeto, você pode, né, apoiar mensalmente aqui o canal e você também mensalmente recebe recompensas de volta, coisas muito bacaninhas aí. O link também tá aqui na descrição, você conhece o projeto lá e se quiser, apoia. Mas você também pode apoiar esse canal se inscrevendo nele se você ainda não é inscrito. Então clica no botãozinho aí, seja muito bem-vindo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, tá bom? Mas a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!